Podemos dizer que temos três grandes crises nesse início de século. Esse, inclusive, é o eixo do meu novo livro. Dividi as três partes desse jeito. E é o eixo do curso que a gente vai fazer semestre que vem. Quais são as três crises, né? Demográfica, extremamente objetiva, filosófica, subjetiva, psicológica, subjetiva. Demográfica sai de uma espécie animal, que nem a nossa, que sai de 1 para 8 bilhões, que significa 3 bilhões de pratos de comida por dia para 24 bilhões de pratos de comida por dia. Aí você junta tudo, bota educação, saúde, solução de conflitos, justiça, habitação, saneamento, alimentação, vestimenta, né? Comunicação, energia, mobilidade. Vai multiplicando tudo isso aí por 8, e não é só multiplicar por 8, porque você vai aumentando a complexidade e você vai aumentando a diversidade também. Cada ser humano é diferente de você ter garças na lagoa que comem os peixes. Cada ser humano tem um gosto diferente. Todas as garças comem peixe. Nem todo ser humano come peixe. Tem gente que come peixe, tem gente que come carne, tem gente que é vega, não sei o quê. Aí você vai aumentando. A complexidade não é só quantitativa, ela é qualitativa por causa da diversidade. Então essa é a primeira crise. É a macrocrise principal, é por causa disso que nós estamos fazendo a tal revolução midiática civilizacional. Essa é uma dos pilares de análise da nossa escola. Tá certo? Qual é a segunda crise, né? Filosófica. Por quê? Porque quando a gente olha para tudo isso, a gente não entende nada. O que está acontecendo? A gente tem paradigmas filosóficos que foram construídos antes do fenômeno revolução midiática civilizacional. Foram construídos antes, não foram construídos depois. Então, vai pegar lá o pessoal da administração, sociologia, psicologia, os gênios todos que trabalharam, etc. Não assistiram o que a gente está assistindo. Então, eles não imaginavam que muitas das coisas que eles chegaram à conclusão tinha a ver com uma determinada plataforma, se vocês quiserem uma placa-mãe, que eles não sabiam que era uma placa-mãe que mudava. Então, eles estudaram um sistema operacional, mas não viram que embaixo do sistema operacional tinha uma placa-mãe que, se modificasse, vários parâmetros do que eles trabalharam iam se modificar também. Então, os parâmetros filosóficos que a gente tem, quem é o ser humano, como a gente evolui no tempo, como é que a gente divide a história, né? Por que a nossa espécie cresce demograficamente e as outras não podem crescer, ou por que aquelas que crescem têm um determinado modelo de sobrevivência que permite elas crescerem e outros não podem crescer demograficamente, e que a gente está fazendo uma adaptação, passando de uma espécie sonora para uma espécie de rastro, saindo do modelo lobo para o modelo formiga. Essas compreensões, todo esse modelo, entender que gestão e administração não são sinônimos, entender que a administração ela é filha da mídia e não é a mãe da mídia, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente tem que passar. Tem que romper uma barreira filosófica para poder entender. E aí, depois que a gente entende o que está acontecendo, aí nós temos a terceira crise, que é a psicológica. Eu acho que a gente tem que entender que viver é um desafio emocional. Então, tudo que nós estamos, toda a dificuldade que a gente tem, inclusive de compreensão, primeiro que a gente não tem uma explicação boa, mas quando a gente tem uma explicação razoável do que está acontecendo, a gente tem um problema emocional de aceitar. De se mexer, sair da paralisia, e aí a gente tem uma crise psicológica. Essa crise psicológica por quê? Porque toda a estrutura da emoção e da reflexão que nós temos, elas foram construídas para um mundo estável, para um mundo que a gente dominava, né? E que tinham determinados parâmetros, digamos assim, estruturais e conjunturais, que hoje precisam ser revistos. Então a gente
tem baixa autonomia, a gente não desenvolve, não foi estimulado a desenvolver uma estratégia de vida mais independente, a gente é muito emocional e pouco reflexivo, né? A gente deixa a vida nos levar, a gente tem um Zeca Pagodismo, uma alta taxa de Zeca Pagodismo, e a gente vai deixando a vida levar a gente, em vez da gente levar a vida, né? A gente não consegue trabalhar bem fenômenos. E aí, quando a gente entra no nível organizacional, a gente vai ver que as organizações estão apostando todas as fichas na chamada digitalização. Não enxergam a uberização, não enxergam a blockchainização, não querem enxergar. Aquela frase cabe bem para as organizações tradicionais, né? Você não vai acordar uma pessoa que finge que está dormindo, não vai ter condição de acordar, né? E as pessoas estão fingindo que estão dormindo, não estão querendo acordar. E essas são as 3 crises. E a gente está trabalhando essas 3 crises no livro, né? A gente, na verdade, a primeira e a segunda edição, fechamos o semestre passado, que a gente chama aqui na escola de terceira temporada, que foi mais ou menos a base que a gente trabalhou, né? Até a segunda edição a gente explicou a terceira temporada, e agora a gente tem uma nova temporada em que a gente vai trabalhar com essas 3 macrocrises. E o livro se divide nessas 3 partes: macrocrise demográfica, filosófica e psicológica. Eu já estou gravando os áudios e estou querendo que você faça uma degustação do livro. Essa degustação, você pode, depois da degustação, vai preencher um formulário, e aí da degustação você pode participar do projeto redigindo o livro junto comigo, você pode comprar o livro, você pode participar do curso que a gente vai montar sobre o livro, você pode ter várias opções, né? Então, estou te convidando para você vir fazer a degustação, dar uma olhada como é que a gente está estruturando, né, a terceira edição, e vir para a escola. A Bimodais é a melhor escola de futurismo do Brasil. Uma escola de futurismo, a diferença de uma escola de futurismo é a narrativa. O resto tudo é mimimi. Não adianta você ter uma série de coisas que as pessoas podem ter prédio, pode ter 80 salas, pode ter laboratório, nada disso vai fazer mudança. A grande mudança é qual é a explicação, qual é a narrativa, como é que a gente olha esse futuro, como é que a gente pode superar essas 3 crises, como é que a gente pode resolver, e aí você então começa a ter a diferença, e a gente está fazendo essa diferença. O link está embaixo para você fazer a degustação. Se você ainda não é participante da escola, não está na comunidade aberta da escola, que recebe gratuitamente os meus artigos pelo WhatsApp ou pelo Telegram, todos os dias úteis, você me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Paz, integridade e criatividade.